bem-vindos à quinta aula e nessa vez a gente vai começar a ver o ciclo de Wilson. Nessa aula ainda a gente também vai dar uma detalhada em cinturões orogênicos. Então, passando um geral no que foi visto até o momento para embasar, para dar a teoria do ciclo de Wilson, a gente já viu que o planeta pode ser dividido em placas tectônicas, a gente viu principalmente as 15 maiores, mas tem outras 40 menores. Vimos diversas evidências dessas tectônicas de placa, que não basta simplesmente as quebras do quebra-cabeça continental se encaixarem, tem que ter uma coerência. Então, a gente viu as evidências geológicas, como correlação de províncias, seções estratigráficas, seções metalogenéticas, evidências climáticas, o link de rochas como carbonatos, evaporitos, redbeds, bauxita, laterita, depósitos glaciais que ocorrem, que podem ser conectados. E vimos também evidências paleontológicas, que mostra como a deriva afetou a distribuição da fauna e da flora. Além disso, a gente também viu como que o paleomagnetismo junto com a datação radiogênica deram a cartada final para a teoria da tectônica de placas, que conseguiu calcular a taxa de crescimento e a variação geomagnética do assoalho oceânico. Outra coisa que é interessante lembrar é que a gente viu que a placa move sobre uma zona de baixa velocidade, que é a astenosfera, e que a placa não é só crosta, a placa não é só manto, ela é constituída pela crosta inteira e o pedacinho do manto litosférico, do manto rígido. Então é uma rede de blocos que são frios e rígidos, que são blocos litosféricos, boiando nessa astenosfera, que é a zona de baixa velocidade. Outra coisa que a gente também chegou a ver é que esses blocos, tanto os continentais como os oceânicos, mas os continentais mais, eles são absurdamente heterogêneos. Os continentais têm escudo, plataforma, orógeno, a gente viu os tipos também transicionais, além dos oceânicos, como rift, arco de ilha, bacia marinha, platô oceânico, os tipos oceânicos, como cadeia, bacia marinha marginal, cadeia oceânica no caso, e a bacia marinha marginal, ilha vulcânica, trincheiras. E vimos também que o principal fator que leva ao consumo da litosfera oceânica nesses tipos crustais, nessas variações de tipos crustais, é a força-peso. Então tudo isso foi para embasar a entrada no ciclo de Wilson, que ele trata da gênese e consumo de um oceano, para ser bem simplista. Como dá para ver nessa animação aqui do lado, desde um estágio inicial, quando a gente parte de uma região cratônica estável, ela começa a ter um rifteamento, a gente vai ver como que esse rifteamento pode começar. E depois que começou o rifteamento, ele pode abortar, ser um aulacógeno, ou pode oceanizar. Começa a abrir, forma um oceano, inicialmente um oceano pequeno, que pode expandir para um oceano maduro, e em certo ponto começar a ser consumido. Quando ele começa a ser consumido, a gente entra na parte orogênica, primeiro um orógeno acrecionário que pode consumir o oceano inteiro, gerando uma colisão. E aí a gente retorna para o estágio inicial, onde a gente tem uma parte puramente continental, em que a litosfera oceânica foi gerada e depois completamente consumida. Então, começar assim, por que tem esse nome? Por que chama ciclo de Wilson? O ciclo de Wilson vem do John Tuzo Wilson. Esse artigo clássico dele aqui, que é Did the Atlantic Close and Reopen? And then Reopen? Tem uma entrevista muito bacana do Kevin Burke, que ele fala sobre os descobrimentos do John Tuzo Wilson, do descobrimento do Wilson. Esse é o paper principal que embasou grande parte da teoria, mas de acordo com o Kevin Burke, ele fala que esse paper não foi tão bom assim. Lógico que o Kevin Burke, eu vou falar mais dele no próximo vídeo, ele não ficou criticando o Wilson. Na verdade, ele falou que todo mundo valoriza demais esse artigo, mas que a obra-prima dele é a de 68, que o Kevin Burke deixa como uma revolução nas ciências da Terra, que é um paper derivado basicamente assim de uma seção que pensa que nessa época não tinha a facilidade da internet, então para você ir num congresso e publicar algo, você tinha que ter algo muito impactante. E o Kevin Burke fala que esse artigo de 68, quando ele fez a explanação que realmente definiu todo o ciclo de Wilson, é que deveria ser considerado a obra-prima.
Logicamente que por ter um registro físico desse anterior, acaba que ele ficou como se fosse assim, ele se dissipou mais, ele ficou mais acessível. E é o que realmente ficou marcado sobre a abertura e fechamento do Atlântico, caracterizando o ciclo de Wilson. Aqui a gente está olhando os estágios, desde quando a gente começa saindo de um rift, não, desde uma plataforma estável até, desculpa aqui, ó, num cráton estável, a gente começa um rifteamento. Esse rifteamento pode evoluir para uma bacia marinha, evoluindo para um oceano estilo Atlântico. Vai chegar uma hora que em alguma dessas pontas o oceano fica instável, a litosfera fica instável e começa o seu consumo. Nesse ponto a gente não tem somente tafrogênese, não é somente construtivo, começa a ter um limite destrutivo de consumo de litosfera. Esse consumo pode ser exacerbado até chegar ao ponto de consumir o oceano inteiro e voltar para uma parte puramente continental. Quando a gente olha no mundo afora, a gente tem exemplos de cada estágio desses, muito bem definidos. Se for pegar, por exemplo, a plataforma sul-americana completamente estável, quando a gente vem para a região do oeste africano, onde tem um rift bem grande se formando, a gente vai detalhar mais esses rifts nas aulas que ainda estão para vir, e quando ele pode começar a se abrir, estilo Mar Vermelho aqui, um início de oceanização, que pode abrir para ficar estilo Atlântico, com margens passivas bem desenvolvidas dos dois lados. E esse oceano, devido à força-peso, pode chegar uma hora que simplesmente vai começar a ser consumido. Quando a gente começa a consumir esse oceano, formam os orógenos inicialmente acrecionários, o clássico estilo andino, também o Mediterrâneo em algumas posições já está sendo consumido. E aqui a gente tem também quando consome o oceano inteiro. Estilo a Índia consumiu toda a parte do Tétis, chegando a gerar o Himalaia hoje com a colisão continente-continente. Vou deixar algumas dicas de programas que facilitam muito essa visualização. O primeiro é o Plate Tectonics do Conde, que ele delimita o ciclo de Wilson de forma fantástica. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, mostrar um pouquinho agora de como é essa parte. Esse é o painel do programa. Então ele tem um menu inicial, onde você pode escolher placas tectônicas, definição da crosta, settings tectônicos, o manto e o núcleo, um glossário. Quando a gente vai para placas tectônicas, tem uma série de definições aqui, desde características gerais, estrutura da Terra, zonas de subducção. Como o tema da aula é ciclo de Wilson, vamos olhar essa parte, o ciclo de Wilson. Ele abre uma animação. Sempre tem uma explicação básica aqui embaixo, e conforme você vai passando, pode pedir para as animações irem mostrando o desenvolvimento de uma oceanização. Depois aqui começa o consumo com o orógeno acrecionário. Você pode ir passando, sempre aqui ele vai deixando uma explicação bem sintetizada sobre o que é cada coisa. Pode ir passando até que ele pega uma colisão continente-continente, e o que é interessante já ir reparando, olha só, ele já inseriu a quebra do slab aqui embaixo. Se a gente volta aqui então para o menu principal, tem uma série de coisas, é realmente muito interessante, é legal dar uma viajada nisso, que tem todos os conceitos de geotectônica muito bem explicados aqui. Como a gente já comentou um pouco sobre plumas mantélicas, ele tem uma explicação, de novo, a explicação aqui está bem resumida, está bem sintetizada, mas acompanha essas animações que facilita muito o entendimento. A outra parte que eu acho legal também falar sobre isso nesse vídeo, que também pega o ciclo de Wilson, aí já é um site, algo muito mais simples e também é muito interativo. Esse outro aqui é um site também muito bacana, que está aqui do lado, eu deixei na descrição. É bem legal, que você consegue ver sobre placas tectônicas, é da Universidade da Califórnia, se não me engano. Ele tem uma parte sobre placas tectônicas com animações bem interessantes, que você pode escolher o que você quer ver, se são as feições geográficas
os processos por dentro envolvendo a parte de subducção, as placas ou só a definição da crosta. Quando você aperta o play, ele começa a rodar uma subducção aqui para ter um entendimento do que acontece em cada coisa, em cada cenário. Se você colocar as características geográficas, ele vai mostrar onde está a trincheira, onde está o arco, onde está a zona de subducção, a cadeia mesoceânica, e aí vai mostrando toda a migração dos arcos de acordo com as trincheiras. Ele tem também uma série de ideias para debates e discussões em cima do modelinho, e tem mais uma série de coisas que eu também vou usar em outras aulas. Esse primeiro vídeo então é só para introduzir o ciclo de Wilson. Agora a gente vai ver um pouco sobre terra burkiana e depois vai entrar mais na parte realmente assim, começar a definição de classificação dos componentes geotectônicos. Valeu!